Na noite das eleições, que jogo de futebol é que a gente estava a ver? Era um Benfica Sporting, não era? Era um Porto Sporting. Porto Sporting. Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos ao Torres Vedras Web, bem-vindos ao RUT, este espaço de eleição na cidade de Torres Vedras, onde aproveitamos também para realizar o nosso jantar de Natal, o primeiro dos 4 dedos de conversa. É a 7ª edição, o 7º programa e viemos fechar o ano onde iniciamos esta rota pelo Concelho de Torres Vedras, pelos temas que marcam a atualidade do nosso Concelho, da nossa região e por vezes também um pouco do nosso país, já que os nossos convidados habitualmente também gostam de expressar as suas atenções por assuntos daqui e de além-mar. Hoje é uma emissão especial de Natal, como vão ter a oportunidade também de perceber, de ver e de ouvir. Muito obrigado por nos acompanharem nesta noite. Muito obrigado a vocês também por continuarem a fazer parte deste projeto. E antes de mais, espero que o jantar tenha sido do vosso agrado. O António Esteveira já está, como é habitual, a destabilizar ali o canto da mesa. Paulo Bento É mais o Paulo Bento. É. Boa noite a todos, muito obrigado por estarem aqui connosco esta noite. Mais uma vez fomos muito bem recebidos, estamos calorosamente junto à lareira, aqui no RUT. Especialmente tu, que vais certamente sentir o calorzinho ao longo desta noite. Os temas que temos para hoje são locais, também um tema internacional logo a abrir, porque está muito na moda, ou estão na moda os coletes amarelos, mas depois vamos falar de solidariedade, de Natal, daquilo que marcou o nosso ano e, tal Maia, vamos tentar fazer a futurologia do que poderá acontecer em 2019, não só no nosso concelho, mas também um pouco pelo nosso país. Boa noite aos três, muito obrigado por estarem aqui connosco. Vamos começar exatamente por aquilo que é o tema forte dos últimos dias e que tem a ver com os coletes amarelos e que é um tema que o Paulo Bento quis lançar para cima da mesa e é ele que vai abrir as hostilidades nesta noite. Paulo, boa noite. Olá, boa noite a todos. Estamos no RUTS, como poderíamos estar em Santa Cruz, parece que estamos junto a uma cabana, junto à lareira, como veem. Exatamente, temos tudo. E, portanto, estamos bem. Depois de termos jantado novamente, maravilhosamente bem no RUTS, cá estamos hoje mais uma vez para encerrar este ano e, no meu caso, para falar-vos daquilo que é uma notícia da atualidade que a todos certamente preocupa e marca. Tem a ver com o movimento de coletes amarelos em França. E sobre isto queria dizer 3 ou 4 coisas muito simples. A primeira tem a ver com a justeza daquilo que são as reivindicações iniciais daquele grupo de pessoas que iniciou um protesto, fartos como todos os europeus, de trabalharem o mês inteiro e metade do seu ordenado ir para impostos e para o Estado. E, portanto, quando lhes foi dito que iriam pagar mais uma taxa, sob o pretexto que era uma taxa ambiental sobre o carbono, nos combustíveis, obviamente que iniciaram um protesto tremendamente justo e que a todos deve orgulhar em França. Depois, há os habituais aproveitamentos de grupos radicais que transformaram um protesto mais que justo numa situação preocupante de caos num país que sempre foi um exemplo de tolerância e de liberdade. Acresce a tudo isto um terceiro fator, que é o mais grave de todos, que é os órgãos de Estado, aqueles que elegemos para nos representarem, só agem perante situações de violência. Ou seja, por muito que a gente critique o estado de violência e de caos que foi transformado de França, provavelmente se aquilo não chegasse a esse ponto, as decisões que o governo francês tomou agora de recuar nesses aumentos de impostos não se teria verificado. E esta é a parte tão lamentável como as imagens de violência que fomos vendo ao longo destes dias. Ou seja, o poder político não ter a sensibilidade para ouvir um povo que se manifesta de uma forma tremenda e ter que reagir só perante os atos de violência que depois se verificaram. É bom que em Portugal o governo deste país tome atenção a estes sinais. Tome atenção a estes sinais porque Portugal e os portugueses são fustigados ao longo destes mais de 40 anos de democracia com impostos e mais impostos. Chegamos ao fim do mês e mais de metade daquilo que ganhamos vão para impostos. As pessoas estão a atingir o seu limite. Por vezes vemos nas redes sociais que portugueses são um povo brando, que são um povo manso. Não perfilho muito dessa opinião.
A minha opinião é que nós temos uma capacidade de ir enchendo, enchendo, enchendo. E o problema é que quando isto rebentar, vai rebentar a sério. Porque os portugueses não aguentam mais impostos. Em janeiro vamos ter mais um imposto igual àquele que era agora para ser lançado em França sobre o carbono, novamente em cima dos combustíveis. Já não bastava a carga de impostos que tínhamos. Este governo já fez o favor de criar mais 14 taxas e impostos desde que há 3 anos que está no governo e as pessoas começam a atingir o seu limite. Tivemos 2 grandes manifestações pacíficas, verdade se diga, que alteraram o rumo dos acontecimentos em Portugal. Uma foi com o movimento Arrasca, à queda do ex-ministro José Sócrates, e tivemos um movimento não menos pequeno, quando Pedro Passos Coelho era primeiro-ministro e ao fim do ano de mandato resolveu fazer um dos erros que eventualmente tenha cometido, que foi para baixar as contribuições para a Segurança Social às empresas, propôs aumentar aos trabalhadores e deu naquilo que deu, e ainda o penalizou 3 anos depois, apesar de ter vencido as eleições. E, portanto, o português é mais demorado a manifestar-se em conjunto, a reagir, mas quando reage também reage a sério, felizmente com menos violência. Felizmente que os governos aqui assim parece que percebem melhor os sinais antes de se atingirem patamares lamentáveis de violência. Mas para mostrar a minha solidariedade com os franceses, lamentando obviamente que a classe política não tenha visto mais cedo e que tenha permitido que grupos extremistas tenham transformado a França num caos. Na preparação do programa, o António Esteveira prometia trazer um colete amarelo, não o trouxeste? Não há medida para ele. Não há medida para mim. O que o Paulo Bento... António Esteveira, vamos recuperar então. Então vamos recuperar. Não trouxeste o colete amarelo? Não trouxe o colete, aliás, se eu trouxesse algum colete, era o colete encarnado. Também tínhamos alguma conversa a ter sobre coletes encarnados, sobre a tourada que se tem verificado. Eu não estou a falar do IVA da tourada. É a tourada que se tem transformado no Parlamento Português nas últimas semanas, mas isso ficará para depois. Isto em França, a sociedade é substancialmente diferente da nossa, talvez. Portanto, não creio que Portugal corra o risco de ter um movimento estilo coletes amarelos, até porque, conversava eu com um amigo meu aqui há uns dias, os chineses tratam de bloquear isso logo à partida. Quando perceberem que a malta quer comprar coletes, aumentam-nos de 5 euros para 15 e, portanto, desmotivam a malta a comprar os Há bom coletes. português. Há bom português, portanto. O que se passa em França é que, à conta da taxa de carbono, que é uma taxa que a gente até tem aqui discutido já, e que o Sérgio Galvão gosta muito, por sinal, que faz aumentar os combustíveis, isso é que despoltou a revolta. Mas despoltou uma revolta naquela classe média que não tem outra alternativa se não usar o automóvel todos os dias, para pequenas deslocações, ou porque os transportes públicos não chegam lá, ou porque as áreas metropolitanas em França não têm ainda os passos com o desconto, que é outro assunto que temos aqui discutido também, e um bocadinho já lá chego. Agora, o que se passou nestas reivindicações, e avançando já para as reivindicações, isto começa como um movimento relativamente inorgânico, ou seja, não organizado, e rapidamente foi capturado por grupos de extrema-direita, que foram vistos indivíduos do partido da Marine Le Pen nas manifestações, e por grupos de extrema-esquerda, e foram vistos indivíduos do partido do Mélenchon, da França Insubmissa, nas manifestações. Se acrescentarmos isto àquele conjunto de pessoal que vive nas imediações de Paris e que são profissionais da pancadaria, mais ou menos como os gregos, quando é para partir, é para partir. Portanto, junta-se aqui uma espécie de um caldo cultural e isto vai tudo à frente. Agora, eu estive a fazer o levantamento das reivindicações. Quantas são? Eu Duas consegui páginas? apanhar 28 reivindicações. E só para mostrar que isto é uma coisa inorgânica. E reivindica-se tudo e o seu contrário. E, portanto, não se consegue arranjar um caderno, não se consegue arranjar uma lógica no caderno reivindicativo. Porque tão depressa se reivindica o acabar com o sem-abrigo como o fim do rendimento mínimo. Tão depressa se reivindica o acabar com o controlar a imigração como o fim do trabalho desvinculado. E, portanto, há aqui
um caráter muito inorgânico neste tipo neste movimento. Adiantar só que o Macron acordou tarde para isto, já cancelou a taxa sobre os combustíveis e hoje sei que anunciou o aumento do salário mínimo aos franceses em 100 euros. Eu não sei bem o que é que isto vai dar, porque quando se recua e quando se começa a ceder muito, e a Europa precisa do Macron. O que me preocupa é isso. Eram precisos mais coletes amarelos, Sérgio? Ou de outras cores? Sérgio, boa noite a todos. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer mais uma vez a recepção que fomos alvo aqui no Roots, da parte do Bruno Barbosa, e de facto fazer a referência novamente à sobremesa que comemos de pastel de feijão. Está excelente. Continuam encantados, vocês. Exatamente, continuamos. E do velhos tempos do vinho da adega da Carvoeira que bebemos, de 2016, de reserva, que também estava excelente. Portanto, dar esta nota e agradecer ao Bruno, de facto, o acolhimento. Os meus dois antecessores já falaram praticamente de tudo do que tem a ver com os coletes amarelos. Obviamente que serei sempre a favor das manifestações, o povo é quem mais ordena e será sempre o povo a mandar. Obviamente que o fim, tudo isto tinha um propósito, obviamente, as taxas dos combustíveis, e acho que sim, acho que as pessoas têm direito a se manifestar e, de facto, faço ao exagero do aumento que queriam ter os franceses neste caso, mas obviamente que a partir de determinada altura, como diz o Esteveria bem, começou com uma reivindicação, já vão em mais de 2 dezenas, e depois foi o problema de se juntarem a extrema-direita e a extrema-esquerda juntarem-se a este protesto e ter espalhado o caos por França, o que de facto não é nada agradável. Juntando a isso, como disse o Esteveria muito bem, começaram as pilhagens e de facto, ainda há pouco, penso que foi ontem, vimos entrevistas de alguém, um jovem que disse que numa noite fez 4.000 euros. Os roubos que existiram por Paris e uma série de outras situações. Portanto, a partir desse momento, a partir do momento em que entramos neste caos, em que a política começa a tirar partido destes acontecimentos e começam a haver pilhagens e roubos, obviamente que só temos que repudiar e nada disto faz sentido. Vamos sim à origem, ao direito que o povo tem de se manifestar e à causa que defende. Aí sim, plenamente de acordo, tudo o resto não faz qualquer sentido. Está fechado o primeiro tema da noite, os coletes amarelos. Houve ainda uma incursão por parte do António Esteveira para tentar puxar por ti para falar dos coletes vermelhos. Fica-me uma próxima Mas fica uma próxima Coletes oportunidade. vermelhos, a gente fala depois. Porque acho que a Assembleia da República continuará a ser uma tourada até agora este ano vai ser um espetáculo. Só pretendia perceber qual era a analogia. Vai ser um espetáculo. Vamos para o segundo tema da noite, que é a reorganização das freguesias. Já esteve na baila num dos últimos programas e o António Esteveira traz mais dados para nos elucidar sobre o que poderá eventualmente ou não acontecer nesta reorganização. Eu espero que os meus queridos camarados, que agora também se tem que dizer camarados, de mesa, já se tenham convencido que levámos todos uma banhada mesmo nos passes, no desconto dos passes, com a intervenção do Orçamento de Estado. Não sei se já se convenceram dessa. Eu ando a falar nisto há 3 meses. Torres Vedras ia ficar de fora e o Oeste ia ficar de fora e só entravam as áreas metropolitanas. Espero que já se tenham convencido disso. Agora, Eu não me convenci ainda. Não, pronto, então has de lá chegar. Vamos esperar. Has de lá chegar. Vamos ver. Has de lá chegar. É que o orçamento, na altura, estava em apreciação. Agora já está aprovado na generalidade e na especialidade. E, portanto, o dinheiro que lá está não chega para isso. Bom, sobre as freguesias, eu já tive a oportunidade também de dizer que era uma das reversões que toda a gente estava de acordo. Toda a gente da coligação que suporta o governo. PCP, Bloco de Esquerda, PAN e PS. Que era a reversão da unificação de freguesias. Vai ser outra coisa em que ninguém... Estão-se a passar os anos, era uma coisa dada como urgentíssima, como devolver também o direito às pessoas, e isto vai passar. Vai passar e ninguém vai ter coragem de mexer nisso. No nosso programa anterior tivemos a oportunidade de comentar entrevistas do Marco Laudino e do Carlos Bernardes, em que eles se pronunciavam sobre este tema, em que se estava à espera da tal comissão que estudasse o problema. E o que é que a Comissão fez até agora? Produziu 5 critérios, qual deles o mais ambíguo, qual deles aquele mais vago. O primeiro critério é prestação de serviços à população.
Como é que isto se mede? O segundo critério é a eficácia e eficiência na gestão. Aqui consegue-se medir, mas depois como é que se demonstra que é melhor freguesias mais pequenas em vez de freguesias maiores? O terceiro critério é a representatividade e vontade da população. O que é que temos que fazer para cumprir isto à risca? Fazer referendos locais. Vamos fazer 300 e tal referendos nos concelhos todos. O quarto critério é população, área e meio físico. Parece uma introdução ao primeiro ciclo do ensino básico. E o quinto critério é história e identidade cultural. Como se houvesse freguesias que tivessem sido criadas sem história e sem identidade cultural. Se foram criadas sem isso, nem deviam sequer existir. E como estes 5 critérios são todos tão vagos, mas tão vagos, que esta comissão está condenada a parir um rato. Não sei se pode dizer parir um rato agora. Porquê? Cuidado. Porque não pega o touro pelos cornos. E como não pega o touro pelos cornos, temos a burra nas couves. E isto vai ficar tudo como está. Tu estás adepto dos provérbios. Estou, e já vou explicar porquê. Ninguém vai pegar nisto. E muito menos ainda eleições. E, portanto, vamos passar a legislatura com uma reversão que era importantíssima. Primeiro veio o Relvas, em 2012, dizer que era a maior reorganização administrativa do país, depois de Mouzinho da Silveira. Depois, a seguir, seguiu-se o vai estudar ao Relvas, e o Relvas parece que foi estudar. E quando entrou esta coligação de governo, era uma reversão importantíssima para ir ao encontro dos anseios das populações. O que é que se fez até agora? Bola. E vamos continuar sem ir à bola na reversão das freguesias, Sérgio? Ou seja, isto é um bocadinho mais profundo que aquilo que o Esteveira estava a falar. Eu assisti a toda esta situação, quando apareceu a Troika, em 2012, houve a tal proposta para diminuir o número de freguesias, mas penso que toda a gente, na altura, quando se fez esta leitura, a leitura da Troika era um bocadinho mais profunda. A leitura da Troika ia aos concelhos e não às freguesias. Pronto. Também já chegamos As freguesias, eu ouvi-te com toda a atenção, deixa-me explanar a minha opinião. Com certeza, camarada. Vou começar a desligar-lhe o microfone. Devia de ser muito mais profundo do que o que foi. Era importante, em primeiro lugar, fazer uma avaliação. Okay. Torres Vedras, por exemplo, tinha 20 freguesias, passou a 13. O Estado poupou com isso, a Câmara poupou com isso, os freguesias pouparam algum dinheiro. É importante fazer essa avaliação. No país todo, o que resultou desta diminuição de freguesias. Ponto 1. Depois, perceber e haver coragem política para isso, para reorganizar territorialmente algumas freguesias e alguns concelhos. Eu sei que quando se mexe em concelhos, a dor é outra, mas eu não posso esquecer que no nosso concelho, por exemplo, temos uma estrada, vou dar um dos exemplos, uma estrada na terra de Cabeça Gorda, que conheço-a bem, de um lado freguesia de Campelos, do outro lado freguesia de Miragaia Lourinhã, Campelos, Torres Vedras. E ainda por cima ainda há uma casa, uma ponta, que um quarto fica no concelho de Torres Vedras, freguesia de Campelos, e o resto da sala, a cozinha, fica do lado de lá da Lourinhã, freguesia de Miragaia. Isto, a haver uma reestruturação como deve ser das freguesias e pensada, tínhamos que resolver todos estes pequenos problemas, que são problemas que são grandes, as pessoas pensam que não são, mas respondemos logo, pessoas da mesma aldeia respondem a freguesias e concelhos diferentes. Logo isso tem que ser resolvido. E depois haver a coragem, porque há, como nós sabemos, nós próprios temos freguesias que são maiores concelhos que outros concelhos neste país. Haver a coragem de se pensar neste assunto profundamente e perceber se há alternativas e aí sim poupar algum dinheiro, mas sem, obviamente, terminar com os serviços à população, que é o fundamental e o grande serviço que as freguesias prestam. Isso é que tem que ser bem pensado. Portanto, para irmos brincar novamente às freguesias e com aquilo que o Esteveira me teve a dizer, os tais critérios que vão levar a estes critérios de decisão, não me parece. Vamos entrar novamente, vamos chover no molhado, e aí estou de acordo com o Esteveira, vamos chover no molhado e vai ficar tudo na mesma. Fica tudo na vamos mesma. criar mais guerras e mais manifestações e mais protestos, sem necessidade nenhuma, porque todas elas têm a sua história, todas elas dizem muito às pessoas que lá viveram e que lá nasceram, e que depois, para onde, uma das confusões grandes tinha a ver, e não é mentira nenhuma, era o cemitério, para onde é que, quando eu falecer, quero ir para o pé do meu marido, quero ir para o pé ou seja, e o que é que vai acontecer com esta reestruturação. Portanto, tudo isto tem que ser pensado. E há coragem para mudar, vamos a isso, vamos mudar. Não há coragem para mudar, mais vale não tocar no assunto. Tu achas Paulo, este foi evidente que não há coragem para mudar. Nem a aliança vai mudar isso. Paulo, este foi um fato feito à medida para não acontecer nenhuma alteração nos próximos tempos? Tem dúvida nenhuma. Tem dúvida nenhuma. Havia uma figura, provavelmente a figura mais destacada de Torres Vedras a nível nacional, ao nível político, quando uma vez ouvi falar num debate a defender entusiasticamente a regionalização,
questionei-o, pá, mas você nas reuniões do partido é completamente contra a regionalização e agora está aqui a defendê-la. E ele disse-me, isto às vezes é preciso falar muito e defender muito, que é para isto nunca vir. E eu acho que isto se passa a mesma coisa ao nível das freguesias, ou seja, ninguém tem interesse nenhum em iniciar novamente um debate sobre o reordenamento das freguesias, que já foi muito doloroso, se calhar algumas coisas bem feitas, outras menos bem feitas, outras completamente mal feitas, mas ninguém está interessado nisso. Eu pessoalmente também não estou interessado em dar peso peditório. Agora, há uma coisa que eu acho que era importante e fundamental fazer, e essa sim é que é o cerne da questão, é definirmos de uma vez por todas o que é que o Estado, o que é que nós, enquanto país, queremos das nossas freguesias. Ainda esta semana, ao ler o Badaladas, onde fazia a resenha daquilo que foi a última Assembleia Municipal, apercebi-me que presidentes de junta de vários quadrantes políticos se queixaram do mesmo. Ou seja, se queixavam que a Câmara Municipal de Torres Vedras lhes mandava os dinheiros para as vermas e valetas, para a limpeza de espaços e jardins e que não havia mais dinheiro. E que o dinheiro não chega. E eu estou à vontade para falar sobre isto, porque aqueles que me conhecem sabem que eu sempre fui oposição à Câmara, mas há coisas que nós temos de ser justos. A Câmara de Torres transfere para vermas e valetas e para espaços verdes. Mas câmaras há que não transferem para nada. Para nada. E isto significa que as juntas de freguesia têm um papel por desempenhar que não podem desempenhar por escassez de recursos. E de uma vez por todas o legislador tem que perceber que as juntas de freguesia, tenham elas a dimensão que tiverem, são provavelmente, nomeadamente, daquelas pequenas grandes obras, que são pequenas de pouca monta, mas por vezes resolvem muito problema. Têm que ter meios próprios, sem ter que estar dependentes da boa vontade do Sr. Presidente da Câmara, seja ele qual for, seja em que conselho for, e têm que ter uma dotação. E elas realmente têm, por lei, com base no número de habitantes e com base na área territorial. Vou-vos dar um exemplo concreto. Há juntas de freguesia em Lisboa que têm orçamentos na ordem dos 5, 6 milhões de euros. Têm 300 habitantes. Basta irmos à zona do Rossio, há uns anos tinha 300 habitantes, agora se calhar nem tem. Tem 300 habitantes, tem 5 ou 6 milhões. Se a gente for ao Conselho de Aljustrel, é capaz de haver uma freguesia que tem o mesmo número de habitantes, mas tem uma área territorial de quilómetros de estradas para arranjar, de bermas, de valetas, de limpezas, tem uma verba que não dá para alugar um carro de mão. E, portanto, a solidariedade também é isto, é sabermos dividir preciosamente aquilo que nós, o pouco que temos, dividir bem e permitir que aqueles que estão mais junto das populações, que melhor conhecem os problemas e que se calhar a mais baixos custos resolvem o problema. E, portanto, muito mais importante do que definirmos se esta freguesia passa a ser novamente freguesia ou se está agregada à outra, muito mais importante é darmos meios às freguesias, aos grandes autarcas de freguesias que temos neste país, sejam eles de que partido for, porque são grandes autarcas todos eles, uns melhores, outros menos bons, mas todos bons, dar-lhes meios para que eles possam, diretamente e próximo das populações, resolver os principais e pequenos problemas, que são grandes problemas para as pessoas, em vez de andarmos a discutir questões geográficas. Portanto, é a minha opinião, António. Vamos ter que aguardar a lei quadra já está feita, da descentralização, vamos ter que aguardar pelos diplomas da descentralização. Mais uma que fica para as calendas gregas. Essa fica para as calendas. Mais uma para as calendas. Não, mas essa, António, estás a falar de duas coisas diferentes. Eu estou a falar de atribuições às juntas de freguesia. Estás-me a falar de atribuições que a administração central vai passar para as câmaras. E as câmaras na área podem, da saúde, e as câmaras depois podem delegar. e devem delegar nas freguesias. Se a administração central delegar na Câmara de Torres Vedras a questão da gestão dos centros de saúde, o que é que as freguesias poderão desempenhar nesse papel? Pouco. E, portanto, aquilo que nós, no meu entender, devemos é dizer, faça a dimensão, faça o número de pessoas que cada freguesia tem, faça a sua área territorial, que lhe sejam dados meios próprios para que possam atacar os problemas sem estarem independentes da boa ou má vontade dos seus presidentes de Câmara. Fica então em banho-maria esta reorganização das freguesias, na opinião dos nossos comentadores. O Sérgio escolheu para esta semana falar sobre a eleição de Torres Vedras e Alenquer como cidade europeia do vinho. Sérgio, eu escolhi este tema porque de facto estamos a acabar o ano e este ano foi de facto o ano de Torres Vedras e Alenquer serem a cidade europeia do vinho. É quase como para mim foi a referência deste ano, ou foi um dos grandes feitos do nosso Conselho, em conjunto com o Alenquer,
termos sido eleitos, de facto, a cidade europeia do vinho. E realçar, de facto, que continuamos a ser, Torres Vedras, o maior produtor a nível nacional de vinho, em termos de quantidade, e cada vez mais temos vinhos de grande qualidade. E isso nota-se perfeitamente. Há pouco vemos o Velhos Tempos, que foi um excelente vinho, e cada vez os nossos vinhos ganham mais prémios. E, de facto, todas as iniciativas levadas a cabo e organizadas em conjunto entre Torres Vedras e Alenquer foram, de facto, significativas. Houve um grande envolvimento dos operadores. Eu li numa reportagem que cerca de 100 aderiram, de facto, a poder ter nos seus restaurantes, nos seus bares, mais de 6 vinhos da região. Portanto, nós não podemos convidar as pessoas a virem cá quando nós não nos preparamos internamente. E, de facto, isso foi uma iniciativa ótima. As adegas cooperativas colaboraram, os produtores locais, todos eles cooperaram. Fomos a Lisboa, fomos ao Mercado da Ribeira, fomos a Espanha, tivemos em feiras internacionais ou eventos culturais associados. De facto, houve uma panóplia de eventos onde o vinho esteve sempre presente, onde a marca Torres Vedras, nesse caso, teve um papel importante, e na pessoa do Rui Penetra, que esteve, de facto, muito envolvido nesta matéria. De facto, acho que conseguimos dar aqui uma boa imagem. Não sei qual é que vai ser a repercussão a nível internacional, a nível de exportação, o que é que vai acontecer, de facto, algo ou um trabalho ou não, mas, de facto, acho que é salutar e, de facto, dar os parabéns quer à Câmara de Torres Vedras, quer à Câmara de Alenquer, porque, de facto, tiveram aqui conseguiram-se juntar, o que às vezes não é fácil, uniram-se à volta desta temática. É algo que nos diz muito a parte da vitivinícola e, de facto, apareçam mais temas que nós precisamos de facto, e produtos que precisamos trabalhar em conjunto para esta região oeste. De facto, é uma região de eleição e dou os parabéns quer às duas câmaras, quer ao Carlos Bernardes, quer ao Pedro Folgado, pelo excelente trabalho que fizeram. Paulo, vai dar frutos esta distinção que Torres Vedras e Alenquer tiveram ao longo do último ano? Espero bem que sim. Espero bem que sim, até porque, e penso que ainda continuamos a ser, nomeadamente Torres Vedras, o concelho maior produtor de vinho do país, não só maior, mas também ao nível da qualidade do vinho que temos. Eu não quero dizer muito sobre isto, porque há uma coisa que me irrita solenemente, que é o marketing. O marketing tem a parte boa, mas irrita-me solenemente quando vejo em eventos a marca Vinhos de Lisboa. Irrita-me solenemente. Não gosto de ver, pá. Quem produz os vinhos é a região do Oeste. Eu sei que é mais fácil vender na Alemanha, na Inglaterra ou na Holanda vinhos a dizer Lisboa, porque eles não sabem que em Lisboa não há cepas. Mas eu preferia que se dissesse vinhos do Oeste, o que quer que fosse, porque me irrita solenemente. Nós produzimos o vinho e a maior parte das vezes o que vemos associado a isso é a marca Lisboa, e Lisboa a única coisa que faz em relação ao vinho, e ainda bem, é consumi-lo. António Esteveiras, estiveste atento também a esta capital europeia do vinho durante este último ano? Sim, Apesar de não seres um amante de... eu tenho um handicap, é que eu não bebo álcool. E como tal não... Coca-Cola zero. Exatamente. E E como sem tal limão, porque o limão Ele tem... nem água bebe, é Coca-Cola zero. Não, só. e o limão tem qualquer ácido tem que não- propriedades funestas para a saúde. funestas. E portanto, por acaso não tem. Por acaso o limão é um depurante até. Mas pronto, vamos ao que interessa, que é o vinho, que é uma coisa que eu não bebo. E portanto pude estar atento assim como um não bebedor. E o Paulo Bento já me deixou aqui baralhado com o marketing. E portanto, marketing, vinhos de Lisboa, que é chato, Chatíssimo. como diria o Bruno Carvalho. O que era ideal era o vinhos do Oeste, No meu entender era. com certeza, mas o que foi a Torres Vedras e Alenquer, capital do vinho. Portanto, desmistifica o E marketing como da coisa. sendo Torres Vedras e Alenquer, capital do vinho, o Sérgio Galvão ainda puxou pela marca Torres Vedras. E Alenquer sai fora, não. Pronto. É esta história do marketing que preocupa. Pronto. Aqui, em 5 minutos de conversa, ficámos logo todos baralhados com o marketing. E na tua opinião, o que é que me interessa marketing saber funcionou ou disto? não? Opa, ó Sérgio Lopes, há 20 anos, ou há mais de 20 anos, fez-se o Pedro. Fizeram-se vários Pedros, os casais. Provavelmente fizeram vários Pedros. Mas os municípios do Oeste fizeram um Pedro que se chamava Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região Oeste, onde uma das coisas essenciais que lá estava era a criação da marca Oeste. 20 anos depois eu posso perguntar, onde é que está a marca Oeste? Existe. Existe. Está bem implementada. Nos vinhos é que não. Pronto, falta muita coisa. Falta muita coisa.
Existe uma delegação de turismo ao oeste, existe, mas depois cada conselho que puxa a brasa à sua sardinha é o costume. Pronto. Basta, eu participei em assembleias. Tens de ter cuidado com os provérbios, que a Então, malta do pano pode não gostar. Eu participei, eu participei em várias, em algumas assembleias intermunicipais, e o que se via lá era, normalmente, os presidentes de Câmara e os deputados municipais, em vez de representarem, era mais ou menos como o Parlamento Europeu, em vez de representarem grupos políticos, representavam o seu Conselho. Pá, e a gente não pode criticar por isso. E, portanto, cada um queria puxar para o seu lado, para a sua sardinha, não é? E, portanto, visto de fora, pelos meios de comunicação social, nacionais e internacionais, sinceramente não me apercebi de grande impacto Torres Vedras de Alenquer, capital europeia do vinho. Não me apercebi. Visto de dentro, ou seja, como torrense, apercebi-me de inúmeras atividades. Para mim, o que é que conta? É o que vamos ver a seguir. Isto vai trazer mais gente a Torres Vedras? Pergunto. Vamos ver. Se calhar não. Isto vai fazer vender mais vinho Torres Vedras? Não sei. Temos de fazer contas. Terceira pergunta. Isto vai fazer o Oeste exportar mais vinho? Para mim é o mais importante disto tudo. Vamos exportar mais vinho? Não faço a mínima ideia. Mas é por aqui é que temos que medir o impacto. No sentido abstrato da questão, será que vocês sentem que hoje o torriense tem mais orgulho no seu vinho e no restaurante pede um vinho de Torres Vedras? Eu continuo a beber Coca-Cola, portanto... Sim, tu não fazes parte Eu só queria chamar a atenção. Fala, Sérgio. Deixa-me só dar aqui duas notas muito rápidas. Existe a marca Oeste, de facto, desenvolvida pela comunidade intermunicipal e está cada vez mais enraizada em várias temáticas e as coisas que, felizmente, estão a resultar. Portanto, com o Oeste, costuma dizer que o Oeste agora está na moda, de facto, e isso, de facto, vê-se a nível do turismo, inclusive, essa marca que está forte. Eu também era da opinião do Paulo Bento na altura, existiam os vinhos da Extremadura, o nome que nós tínhamos era os vinhos da Extremadura, que até era muito conotado com a província espanhola. Mas eu sempre também defendi, e na altura, quer dizer, para dar aquele caráter rural, a marca Oeste ficava melhor, mas fui falando ao longo do tempo, desde que está implementada a marca Lisboa, com alguns produtores, e eles foram frisando que, de facto, começaram a vender mais e tinha outra repercussão a marca de vinhos de Lisboa. É provável. E, de facto, a partir daí, também comecei a perder um bocadinho esta opinião que eu tinha da região Oeste, ou vinhos Oeste, e, de facto, a marca Lisboa, que é uma marca muito forte neste momento, muito mais forte que o Algarve, por exemplo, em termos turísticos, dou a mão ao palmatório e, de facto, penso que terá sido uma boa escolha, porque nunca nos podemos esquecer que quem é apreciador de vinho, quem gostou do vinho, vai ler o rótulo e vai ver onde é que ele foi produzido, quem produziu, quando é que foi produzido, qual foi a casta. E, de facto, aí está vincado o nosso vinho aí a nossa matriz está lá toda a identidade do vinho. Por isso, não me choca neste momento que tenha a marca Vinho de Lisboa. Mas não podes entrar em contra... Pior coisa que se pode fazer no marketing é contrariar o branding. Fazer branding contraditório, ou seja... Mas quem é que está a fazer contra? Não estou a dizer que estás a fazer. Não estou a dizer que estás a fazer. Ou tens marca Oeste, ou tens marca Torres Vedras. Para o vinho, por exemplo. Mas vinho é Lisboa. Ou Lisboa. E ponto, acabou. Então, Não vais espalhar marcas com o mesmo produto. É a pior coisa que podes fazer. Claro. Deixa-me só aproveitar... Só queria dizer uma coisa em relação ao vinho ainda. Aliás, fiz um post a agradecer à RTP, de vez em quando fazem serviço público, e há pouco tempo, lá embaixo junto ao Mercado Municipal, penso que fizeram durante um dia inteiro a melhor publicidade da Torres dos últimos tempos. Melhor ainda que no Carnaval. O Carnaval, tratamos praticamente só do Carnaval, e a reportagem de um dia inteiro versou muito aquilo que realmente é o nosso concelho, que é a nossa região. Eu gostei, até porque estava um dia muito mau, tive praticamente o dia todo em casa e acabei por acompanhar. E uma das partes que acompanhei era de uma empresária, uma jovem empresária, que parece-me que com o marido que estão neste momento a desenvolver um tipo de produto ao nível turístico, e fizeram estudos de mercado em que dos vários milhões de visitantes anuais que vêm todos os anos a Lisboa, uma redundância, anuais todos os anos a Lisboa, cada vez mais procuram rotas do vinho. E, portanto, eles resolveram abrir aqui na nossa zona uma empresa de turismo direcionada única e exclusivamente para acolher esses visitantes. E, portanto,
fiquei feliz quando vi aquilo, fiquei feliz porque vi que foi gente que estudou e não abriu ao acaso, fez estudos de mercado. Espero que isso traga retorno a todos aqueles que fazem e desenvolvem na agricultura, através do vinho, o seu modo de vida. Vamos aproveitar, porque temos aqui o Bruno Barbosa connosco, para se juntar aqui ligeiramente à conversa, só ali junto ao António Esteveira. Anda cá, Podes traz falar uma para o Coca-Cola. microfone dele, só para aferirmos Ele exatamente, está viciado. só para aferirmos mesmo esta situação em relação aos vinhos, e tu que tens porta aberta todo o ano e também participaste em Não te agarres muito ao Esteveira. inúmeras atividades que foram levadas a cabo em prol de Torres Vedras e Alenquer, capital europeia do vinho, ou cidade europeia do vinho. Notou-se e nota-se as pessoas a procurarem cada vez mais vinhos de Torres Vedras e a quererem provar os vinhos de Torres Vedras? Sim, o feedback que eu tenho, em relação às perguntas que até que fizeste e à observação que fizeram, o que eu sinto é que vamos chegar ao final do ano com as nossas garrafeiras, as garrafeiras dos restaurantes, os nossos restaurantes, cada um com o seu, todas com presenças de vinhos da cidade de Torres Vedras, que era uma coisa que não havia ou que não se defendia. E o resultado final disto é que nos próximos, julgo eu, nos próximos anos, nós vamos acreditar e passar a ter vinhos de Torres na garrafeira, porque basicamente os vinhos eram Douro e Alentejo. Chegas ao Alentejo, não tens Douro, nem Torres, nem Lisboa, não tens região nenhuma, defendem o Alentejo. O Douro defende o Douro, e nós passámos a ter orgulho e a ter na nossa casa vinhos de Lisboa e vinhos de Torres Vedras. E percebemos que realmente criou-se muita qualidade e que temos qualidade. Outra coisa que eu senti e que eu sinto é que nos posicionamos a nível do preço. Os nossos vinhos eram um pouco valorizados, os nossos produtores valorizavam um pouco o produto que criavam, e hoje olham para o produto que têm e valorizaram-no em termos de preço, de qualidade, e há um cuidado muito maior. Até na imagem. Na imagem, exatamente, até na imagem. A tua pergunta foi, que eu já me perdi. Se as pessoas já procuram, e quando se Procuram, sentam à sim, mesa, claro. procuram Procuram, vinhos de sim. Torres Vedras. Procuram. Já sabem, já conhecem, têm marcas de gosto, que gostam. Acho que foi uma bela, grande iniciativa que a Câmara Municipal de Torres Vedras, em conjunto com a Alenquer, que fizeram e que tivemos a sorte de ganhar, porque isto julgo que foi um concurso, uma candidatura, e que ganhámos. E acho que foi muito valiosa, na minha opinião. Obrigado pela tua Nada, participação e é que colaboração. está a aquecer aqui. Estás a Junto agarrar ao ao lareira Esteveira? aquece sempre um pouco. Estavas agarrado a mim, por isso é que... Visto que está este tema, passamos para o tema do Paulo Bento, que esta semana é a mobilidade pedonal na cidade de Torres Vedras. Bem, é uma coisa que me preocupa, eu que ando bastante a pé, é uma coisa que me preocupa já há bastantes anos. A Câmara de Torres tem sido pioneira, em alguns casos bem, na questão da mobilidade, nomeadamente na questão da mobilidade pedonal. Temos assistido nos últimos meses a uma coisa que eu considero bastante positiva, que tem a ver com, nomeadamente na zona das passadeiras, o rebaixamento dos lancis, por forma a que aqueles que andam, infelizmente, numa cadeira de rodas, possam ter uma acessibilidade mais facilitada, mais conducente com a sua situação, por forma a que se possam movimentar melhor na cidade. Temos um problema que há anos que não é resolvido e que tem a ver precisamente com a péssima qualidade dos passeios. Nós, se formos aqui a esta zona toda, da Santos Bernardes, da 5 de Outubro, da Carlos França, da Álvaro Galrão, todas estas ruas daqui da zona centro de Torres, os passeios estão miseráveis há anos. Ou seja, coisas que num orçamento camarário representavam uma percentagem muito pequena, continuam completamente degradados, cheios de buracos, cheios de altos e baixos, e que não condizem com aquilo que tem estado a ser feito. Ou seja, cria-se condições a quem tem mobilidade reduzida para que nas passadeiras possa ter um bom acesso ao passeio. E depois não lhes damos a qualidade a eles e a todos os outros de poderem, nos passeios, de ter qualidade e segurança na forma que andam. E, portanto, é um desafio que eu lanço
à classe política do nosso Conselho, aos membros da Assembleia Municipal, da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, de uma vez por todas, encarem que estas pequenas coisas são tão importantes como as grandes obras, porque há grandes obras que por vezes nem utilizadas são, e os passeios na nossa cidade são. E uma coisa nós constatamos, os únicos passeios bons que nós temos, a única calçada boa que nós temos, é aquela que foi feita mais recentemente na zona histórica, que é aquela onde não passam pessoas. Ou seja, como se cortou completamente o trânsito e os comerciantes queixam-se, com razão, que cada vez ali tem menos pessoas, temos os passeios bem arranjados ali, mas não temos pessoas. Onde temos pessoas, temos os passeios, que é uma miséria. E, portanto, o apelo que eu faço à Câmara Municipal, nomeadamente, é que dê seguimento ao bom trabalho que fez no acesso das passadeiras aos passeios e arranje os passeios da cidade. António Estevera, é por aqui que a mobilidade na cidade melhora, nomeadamente a pedonal. Pedonal. Melhorar tem que melhorar, não é? Se tiveres melhores passeios, há mais condições para as pessoas andarem a pé. Agora, esta analogia que o Paulo Bento fez entre o centro histórico e os passeios é que parece-me um bocado extemporânea, quer dizer, no centro histórico houve uma opção clara de reestruturação, de reconfiguração e de requalificação. Pronto. O que se passa cá em cima, em Torres Vedras Centro, como tu dizes, é um problema de redimensionar os passeios e rearranjar os passeios para a nova realidade. Não esquece que aquilo foi feito bem nos anos 60 ou 70. Talvez. Eu lembro que quando ia para a escola, eu tinha a pancada de ser maquinista da CP e ia no Lancelo do passeio. Olha, não sei, todos os Ia dias sempre- temos uma nova Todos os dias estamos a novidade. aprender. Ia sempre tipo Pensava que Mas eu comboio queria ser um maquinista. no Lancelo do passeio até à escola. Portanto, lembro-me desses passeios. Agora, na altura, chegava e sobrava. Havia meia dúzia de carros estacionados de cada lado, agora não. Sim, as próprias infraestruturas construídas As nos últimos anos. infraestruturas que são pensadas para determinada época, com uma cidade de X habitantes, com X circulação, é evidente que 30, 35 anos depois Mais, não serve. mais, Ou mais, 40 mais, anos mais. depois não serve. Mas eu concluiria dizendo, lá está um bom assunto para transferir para a Junta de Freguesia. Provavelmente. Lá está. Com competências e verbas. Exato. A Junta de Freguesia, seja Já não onde estou a for, dizer que é só com competências. não olha. faz milagres, não é? Competências e verbas. Provavelmente a Junta de Freguesia da cidade e das aldeias à volta, Da qual tu já foste presidente. da qual já fui presidente, se E os calhar se passeios tivesse ficaram na verbas mesma. próprias, se calhar já tinha tido a iniciativa de o fazer. Então já te posso perguntar, quando lá estiveste, o que é que não fizeste? Porque obviamente não havia verbas para Pronto, isso. pronto, está explicado. Nem competências. Nem verbas, nem competências. Porque, como sabes, até podias ter verbas, não podes extravasar as tuas competências. Só Está podes explicado. funcionar com delegação de competências da Câmara. Delegação de competências Eu sei, Ao só estava a meter protocolo é o contigo. protocolo para a delegação de competências. Ó Paulo Bento, só me estava a meter contigo. Epá, Porque não, tiveste responsabilidades no Conselho que eu não tive. Claro. Foste Presidente de Câmara. Mas nunca quis ser Perdão, maquinista. Hein? Presidente de Junta. Nunca quis ser maquinista da CP. Ainda não. Sérgio, os passeios Epá, eu- estão assim tão maus? Eu queria só dar aqui uma nota, porque eu sempre pensei que o Esteveira queria ser arrumador de carros da Carrinhos de choque, não é? pista Super Altrol vestida Isso consegui na ser. Feira de São Pedro, porque Mas ele já isso foi, consegui e sempre ser. pensei que fosse o sonho dele de Não, mas isso- continuidade. Olha, esta Isso ele também sabia conseguiu. duas novidades que eu já sei Isso hoje. consegui Ele, ser. na pista do, E mais, do consegui saudoso ser Ferreira Oliveira, que era porta-cabeçudos. onde o Super Exatamente. Altrol Não é para vestia, menos. e ele trabalhou lá durante alguns anos. Exatamente. Nem sabia, não sabia. E sempre E pensei foi que fosse o sonho porta-cabeçudos dele. no Carnaval Pá, também. pronto, também foi porta, mas isso pronto. Isso aí. São mas, muitos anos a sempre vir à pensei, frente. agora, Isto era- ser maquinista da CP, Eu, Muitos isto, anos também a sabia. isto hoje é o dia, eu É conheço há algo- mais de isto 40 deve anos ser- e ainda sabia destas Isto puxa novidades. a veia natalícia, estamos mais à vontade e de facto há aqui uma série de confissões. Eu pensava que era de facto o arrumador de carros Mas agora, a maquinista da CP Mas está com maquinista muita da CP. saída, nesta altura. porque Epá, maquinista da CP praticamente é não das há melhores como- profissões que há no mundo. Exatamente. É quase tão bom como ser diretor da escola. Não, mas é muito lento, ainda temos uma velocidade. Pá, eu posso-vos Também aqui na dizer, Liga do Oeste não era posso-vos fácil. dizer, a minha Era- irmã um dia destes tinha que ir às Caldas a, Pá, eu estou a fazer um poupar exame. tempo para fazer aqui um A apontamento fazer o final. está ponta a ponta. Estás a poupar no tempo. Tá, Para fazer o apontamento final. Vai fazer um exame às Caldas. Para as Caldas só há comboios. O Não. comboio era a 1h10 ou 1h15. Para as Caldas só há comboio. É. Eu costumo ir de carro. Sim, estou a falar de transportes públicos. Ah. Transportes públicos. Quando chegou para apanhar o comboio, disseram não, o comboio avariou agora só às 4 da tarde. Pronto. E, portanto, Vai às É uma questão de esperar. percebe-se que a profissão que o Esteveira abraçou, eu gostava de ter abraçado, Não. é
Opa, a minha ideia Era um sonho, era um sonho Não, eu pequenino. ia para a escola. Ora, Epá, pronto. Não, o mas já gajo está andar dito, aquele já tempo, está dito. andar aquele tempo todo a pé, um gajo tinha que sair o que é que eu faço? Ando por cima do lance, ele faz conta que é um comboio. Pronto. Epá, não sabia, mas... Mas naquela altura a tua residência era no A centro minha histórico. residência era no Castelo. Havia uma parte em que a linha férrea não estava ainda terminada. Que Só era via- do, só que era vias do uma Castelo, parte da linha. que era do Castelo até ali ao Largo da Mas, Avareza. fica Aí é este- que começava ali. Fica este registro. Bem, Muito rapidamente, É interessante sobre a- também, antes de falares, que alguns dos comentários dos nossos seguidores vão mesmo neste sentido, alguns inclusive que quê? deram quedas Que eu andava nos nos passeios passeios, da cidade e que deslocaram o ombro e partiram o ombro. Temos aqui alguns comentários nos últimos minutos sobre este tema, portanto comprova-se que, e eu- além de estar em mau estado, a questão da iluminação que também é pouca, segundo Verdade. dizem também os nossos Eu seguidores. posso dar aqui Sérgio, a tua um opinião. outro exemplo sobre isso. Obviamente, primeiro saudar, como fez o Paulo e bem, o relaxamento dos passeios para, de facto, para pessoas com deficiência e para os invisuais. Obviamente que foi uma medida muito boa tomada pela Câmara Municipal e uma delas também do orçamento participativo. Portanto, acho que sim, acho que é de saudar isso. Obviamente, como o Paulo dizia bem, existem N problemas, não só na cidade, como também em algumas freguesias, relativamente a passeios. Só não acho, e aquilo que o Paulo disse, que se calhar com algumas verbas de forma reduzidas, nada disso. Fazer passeios e construir passeios e fazê-los como deve ser, custa dinheiro. Custa E, dinheiro. De facto, não é fácil. É a mesma coisa que o que está previsto para o alcatramento de estradas e de algumas lacunas que temos no concelho. Obviamente que sim, são urgências que temos que definir. Eu dou o melhor exemplo que eu tenho, que passo lá todos os dias, que é a entrada da física, aquelas árvores que estão de grande porte, e se nós formos ver as raízes estão todas de cima e aquilo quase que nem dá para... Ou seja, andamos altos e baixos mesmo, literalmente. A montanha De russa. facto, os passeios estão em muito mau estado. E de facto, e há outros exemplos disso. É preciso verbas, é preciso aqui uma grande capacidade e disponibilidade financeira. Estou convencido, e agora logo se verá, e penso que falaremos um bocadinho isto mais lá à frente, quando vimos a previsão para 2019, com a descentralização, vamos ver o que aí vem de envelopes financeiros para a educação, para a saúde e para outras formas, que possa permitir disponibilizar algo para outras matérias e outras áreas, nomeadamente para esta, que é tão urgente, e aí também estou de acordo. Eu sei que não há desleixo, há assim uma grande falta de necessidade e há prioridades que têm que ser definidas. Se calhar tem que ser uma dessas, tem que ser a prioridade para fazer passeios, mas de facto é um problema que temos neste momento, sim. Terminados os vossos temas, vamos entrar naquilo que é a parte mais descontraída do nosso programa de hoje. Eu vou inverter aqui um pouco a agenda. Mal. Vamos começar pela palavra do ano, escolhida por vós, apenas com um ligeiro comentário, sem ter necessidade de entrar em grande explicação. E começo por ti, António Esteveira. Qual é a palavra que tu escolhes para definir este ano de 2018? Tinha que ser eu a começar. É que não era isto que estava no alinhamento. Não, mas como inverti, passas a ser tu o primeiro. Pois, eu percebo. Para ver se o invertido... A palavra que eu escolhi... Inverter, o maquinista... A palavra que eu escolhi foi populismo. Porque nunca foi tão fácil Não era populismo que ele tinha. Não, ele mudou. e tão desadequado. Eu tive indeciso entre extremismo, fascismo e populismo. Porque Era tudo isto. vai tudo parar ao mesmo. É que- Maquinismo, pronto. não, o que eu quero deixar como marca na palavra do ano é que nos tempos que correm, qualquer pessoa que diga alguma coisa fora do mainstream, fora do politicamente correto, é populista. E se repete essa coisa, é logo fascista. E, portanto, isto não é só cá, não é? É em todo o lado. Mas cá está-se a começar a passar com especial ênfase. E, portanto, parece que não se pode pensar fora da caixa agora. Não se pode fazer um comentário fora da caixa, fora do politicamente correto. Não se pode dizer que se gosta de touros. Não se pode dizer que se gosta de mulheres. Tem que se gostar de homens. Não se pode dizer que... Estás a olhar para mim. Não! Estavas a gostar muito há bocado, estavas. Epá, e não se pode dizer, quando se diz alguma coisa fora, lá está, fora do mainstream, é populista. É populista e diz segunda vez, é fascista. Epá, não faz sentido. Mas a palavra que tu escolhes é mesmo populismo. É populismo. Porque vai surgir um partido populista, presumo eu. Vai surgir. Vai. Está a chegar? Mas é com esse nome? É? É com esse nome ou já Não. chega? Eu, se fizesse um partido, era um partido de extrema-direita. Já que fazia, ao menos era mesmo para partir tudo. Era só teu. Era só meu. Tipo Vox na Andaluzia, não é? Pá, importavas os franceses? Não, ia buscar espanhóis à Andaluzia, que é melhor. Tinha que correr a os pacóvios.
suburbanos do PNR, que só estragam a lógica de extrema-direita. Paulo Bento, qual Mas foi... pronto, eu não sei se para se pretendem perceber, comentar a palavra escolhida. o meu problema não. Eu elegi esta necessidade. palavra como protesto para o facto de hoje em dia parece que ninguém pode dizer nada fora do politicamente correto. E isso não é correto. As pessoas têm direito a ter opiniões diferentes e mais, têm direito a expressar livremente essas opiniões diferentes. Parece que o tipo, para trás-me já burra, como dizia o outro. Lá estás tu Mais com um os provérbios. provérbio. Hoje já foram 7 ou 8. Ele está a Provérbios. despejar o saco por Isto vai ter completo. no Um final isto vai ter. um best-of deste programa, só com os provérbios do António Estevara. Paulo Bento, a palavra escolhida por ti. Antes de dizer a palavra que eu escolhi, eu vou só subscrever. Eu sei quase qual na é a palavra totalidade- que tu escolheste. Quase na totalidade o que o António Estevara disse, até porque um dos meus ídolos é Francisco Sá Carneiro e uma das frases dele, ele que era acusado de ter sempre razão antes de tempo, é para você ter razão, mas foi antes de tempo. Isto tinha que ser mais para a frente. E ele tinha uma frase subliminar que dizia: nunca é cedo para se dizer aquilo que se pensa. Eu estou como o António Estevara, eu não estou nada preocupado que venha lá essa gente que está agora na moda a chamar populista pelo facto de uma pessoa dizer o que é que pensa, seja em relação àquilo que for. E, portanto, há uma coisa que eu nunca vou abdicar, é de dizer aquilo que penso. Respeito quem pensa de maneira diferente, não aceito que me chamem nem populista, nem fascista, nem o que quer que seja, pelo simples facto de eu dizer aquilo que penso. Relativamente à palavra que eu escolhi, é uma palavra que se adequa fundamentalmente aos últimos meses deste país, a palavra do ano é greve. Ou seja, temos assistido a dezenas de greves, desde os médicos aos enfermeiros, aos estivadores, aos oficiais de justiça. É uma panóplia de greves e há bocadinho estávamos a chegar à conclusão que já só faltam 20 dias para terminar o ano e há 47 pré-avisos de greve até final do ano. Agora vou dizer uma coisa Num politicamente país, correta. num país onde a austeridade tinha acabado, onde há paz social, mesmo assim, onde as estruturas sindicais hipoteticamente estão na área do governo, ainda haver 47 greves previstas daqui até final do ano, provavelmente quase todas à sexta-feira ou à segunda, Posso dizer é uma um coisa acontecimento. É um politicamente Não acontecimento. mas para 24 nem para 30. Politicamente de certeza. correta. Politicamente correto A disto. greve é um direito inalienável da classe Mas trabalhadora. ninguém, por isso mesmo eu a elegi como uma palavra do ano. É que ainda faltam 47 até final do ano, se entretanto mais nenhuma for marcada. Não, é mais provável ser desmarcadas do que marcadas. Sérgio, a tua palavra do ano. Ou seja, de facto, eu também andei a pesquisar e ver as palavras, aliás, existiam Extremismo. palavras, era extremismo, era tóxico, era topeira. Topeira, Ou seja, topeira é giro. havia uma Topeiras série de nunca ouvi. palavras para serem votadas, de facto, qual é a palavra do ano. Eu escolhi uma muito simples, foi simplicidade. Ou seja, é só tudo coisas negativas e, de facto, se calhar aquelas pessoas que são mais simples são as mais felizes. E, de facto, escolhi simplicidade por isso, porque não só como palavra do ano, como palavra para os próximos anos. Acho que se todos nós tivermos um bocadinho de bom senso e se todos nós dermos mais atenção às coisas simples, cá somos todos muito mais felizes. E, de facto, às vezes isso não acontece, às vezes torna-se uma vida mais dura precisamente por isso. Às vezes extremamos as coisas e, de facto, não faz sentido nenhum. Daí a minha palavra, não só a palavra do ano, mas para o futuro. Que, epá, Há uma máxima na gestão que é o KISS. Keep it simple, stupid. Mantém as coisas simples. Excepcional. Hoje, todos Este os dias, eu aprendo com o António Estevara. Tu não é? Ele está mesmo fora da caixa. Tu Está não mesmo, estás. está out of the box. Estudei, mas mas tens cada saída assim pequena. Não, isto é Ficam importante. as 3 palavras do Falar ano. de simplicidade, há uma regra simples Eu da falo gestão, maquinista, não digo mais que é a nada. regra KISS. Keep it simple, stupid. A palavra do ano para António Estevara foi populismo, para Paulo Bento, greve e simplicidade. A palavra do ano escolhida por Sérgio Galvão. Vamos entrar no campo das previsões para 2019. Já. A Maia não quis marcar presença no programa. Bom, São abelha. vocês de Toma aí Para a vocês abelha. de fazer esta futurologia, são previsões simples daquilo que poderá acontecer em 2019. Começou outra vez, é? Não, vamos deixar o Paulo começar. Previsões políticas, sociais, locais, aquilo que entenderem do que poderá acontecer em 2019, o ano que começa daqui por 3 semanas. Nos dias de hoje, em que as coisas correm todas muito depressa, é muito difícil fazer previsões.
tenho alguma intuição em relação a algumas das coisas. Ou seja, vamos ter um ano eleitoral, do ponto de vista político, vamos ter um ano eleitoral muito complicado para todas as formações políticas. Especialmente para a Aliança. A Aliança, se Deus quiser, e não quero aproveitar este tempo de antena para vender, entre aspas, o meu produto, mas direi que Começares a vender o produto. o ano de 2019 vai ser um desafio para todas as forças políticas. Vai sim, senhor. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, este começando na ponta, vão ter alguma dificuldade em explicar àquele seu habitual eleitorado como é que ainda neste fim de semana andaram a criticar tudo o que é políticas do governo e há uma semana atrás votaram o orçamento, que é o reflexo dessas mesmas políticas. Portanto, vão ter uma certa dificuldade em explicar ao seu eleitorado como é que conseguem dizer uma coisa e o seu contrário no espaço de 5 minutos. É complicado. O PS vai ter que explicar ao seu eleitorado qual é que vai ser a sua política de alianças, porque é que isso não pode ter partido em Portugal, tirar o Eduardo Snapper, isto não tem alcance de qualquer um, muito menos de António Costa. O PSD vai ter, no meu entender, o pior resultado sempre da sua história. E vai tê-lo já nas eleições para o Parlamento Europeu. Que implicações aqui se terá para as legislativas ou não faço a mínima ideia. Penso que não terá, porque ninguém quererá, dentro do PSD, partido do qual foi militante durante mais de 40 anos, ninguém quererá assumir responsabilidades entre junho e outubro, retirando a liderança a Rui Rio. Não tenho dúvida nenhuma que, a seguir às eleições legislativas, o PSD terá que eleger um novo líder, seja ele quem for. O CDS, que hipoteticamente poderia beneficiar de um descontentamento que há à chamada direita, nomeadamente alguma desilusão que há grande com a liderança do Rui Rio, penso que foi o partido mais prejudicado com o aparecimento da Aliança, que felizmente e com orgulho digo apareceu, da qual sou militante e dirigente, e penso que será, ao nível dos resultados eleitorais, uma boa surpresa. Vai ser, no meu entender, uma boa surpresa. Não estou minimamente preocupado com o que as sondagens vão dar daqui até lá. Há quem fale em vários números, não estou minimamente preocupado. As sondagens que eu ouço no dia a dia, 4%, no dia a dia, pois, mas se quiseres fazer apostas, podemos começar já. Podemos começar já. Dizer qual é a fasquia da Aliança. Não, podemos começar já a fazer as apostas. Só para te dizer que tivemos um grato prazer de uma vez ir à Feira de São Pedro, lembras? Para as tasquinhas, saborear um ótimo jantar, um pago por ti, e sei que o fizeste também com gosto e estou na disponibilidade de apostar já. Mas, Paulo Bento, quem tem que estabelecer a fasquia para a Aliança és tu que és dirigente do partido, não sou eu. O que eu te posso dizer é a minha convicção Sim. é que nas próximas eleições, Quais? as europeias, as próximas, Sim. a Aliança fará 10%. É a minha 10%, convicção. muito bem. Mas não é a minha convicção. Queres apostar? Somos 4 mil, a Joana também Não, come. eu aposto Porque a melhor sondagem, nas legislativas eu aposto. a melhor sondagem é aquela que tu tens no dia a dia. Não, as e neste fim de eleições semana, europeias. As e neste fim europeias de são em maio, não é? em maio. E E são- neste fim de são semana eleições muito difíceis de encontrei prever. pessoas amigas do meu ex-partido que me diziam: isto vai ser complicado para o PSD, porque lá em casa somos 6 e o único que parece que vai votar no PSD sou eu. Isto está muito complicado. E essa é que é a verdadeira sondagem. Não digo isto com alegria, digo sinceramente, não digo isto com alegria. Agora, obviamente que eu acreditando no projeto no qual estou envolvido, que é a Aliança, e que tem que primar pela diferença, independentemente dos resultados ou não, e é isso que eu espero do ano de 2009. É a afirmação da Aliança e de outros partidos que surjam, O que eu te digo não é uma em coisa. resultados eleitorais, mas numa coisa muito simples. Tu não precisas de conselhos de ninguém. Mas eu vou dar. Mas eu vou dar. Se vocês quererem uma aliança para ser mais um partido do politicamente correto, mais volta quieto. António Esteveira, Mais vale arrumar já a bota. queres que eu te diga qual é que é a minha perspectiva do partido a que eu aderi? É de fazer diferente. E o fazer diferente não é ser politicamente correto. Mas também não temos que ser
do bota abaixo. Não estou a dizer para ser... Aquilo que a Aliança e os novos partidos que estão a aparecer à direita têm que fazer é uma coisa muito simples. É uma coisa que os outros partidos que existem não têm feito ao longo dos anos. E isto não tem nada a ver só com o Dr. Rui Rio, com o Dr. António Costa, com todos os outros. Aquilo que assistimos, e nós já andámos em vários partidos políticos, aquilo que assistimos em vários partidos políticos diferentes, eu já tive num, já no outro. Já andaste a Aquilo que assistimos é isto. Eu também. Os partidos não têm na sua base de trabalho programas para apresentar a 10, 15 anos. O partido PS não foi o que fez. O partido ganha as eleições, convida médios e ministros para formar governo, mas é que faz o programa de governo. Isto tem que ser completamente importante. O programa que for escrutinado nas eleições é que ele tem que ser executado independentemente do ministro. Ainda agora, neste governo, neste e nos outros, mudar o ministro da Saúde, parece que vamos mudar a política de saúde. Quando as pessoas, quando fazem a sua escolha eleitoral, têm que escolher com base programática. Os partidos têm que dizer na área da saúde, o que é que querem? Sim, o que é que tu vais dizer na área da saúde? O que é que tu queres? Eu posso dizer o que é que eu vou propor. Vocês já estão Tornou-se um diálogo agora. No Congresso do meu Presidente, as conversas sobre as políticas de saúde. E é isso que se programam. É isso que tem que nos diferenciar dos outros. Quer as pessoas concordem ou não, mas têm que saber com o que é que contam. Com o que é que contam. Olha, concordo com a proposta deste só. Não concordo, mas já sabem. Estes pensam isto. O politicamente correto. Obviamente nunca gostei e nunca serei politicamente correto. Paulo, António Estrela, as tuas previsões. A nível europeu, estou preocupado com o Brexit, porque já nem os ingleses acreditam no Brexit. Porque, primeiro, já perceberam que o Brexit vai ser um desastre para eles e já estão a fazer tudo para não sair da União Europeia. Ainda hoje foi adiada a votação no Parlamento inglês sobre o programa que tinha sido aprovado, o acordo que tinha sido aprovado com a União Europeia. E, portanto, isto aqui vai dar raia e vai influenciar um bocado a política europeia. Quer a Inglaterra saia, quer a Inglaterra não saia. Se a Inglaterra sair, é pior, porque depois a Escócia vai querer sair da Inglaterra. Aliás, já estão preparados para fazer o referendo. A nível nacional, assim das greves, estou preocupado, especialmente com a carga fiscal, que já vai a 87% do PIB, o que significa que, provavelmente, estaremos perto de atingir aquilo que se chama a fadiga fiscal. Isso é que pode ser, não estou a dizer que vai haver um fenómeno tipo coletes amarelos em Portugal, mas pode ser um saltar de tampa da panela de pressão. Do ponto de vista das previsões macroeconómicas, é certo que quer as previsões do Governo, do FMI, da OCDE e da Comissão Europeia prevêem que o PIB português vai desacelerar. Ou seja, não vai diminuir, mas vai desacelerar o crescimento. Isto torna mais difícil acomodar o aumento da despesa pública que tem vindo a ser aprovado. E, portanto, isto pode ter consequências, eu não diria dramáticas, porque não estamos tão perto de um próximo resgate, mas podemos não ficar assim tão longe. De resto, a taxa de desemprego vai continuar a evoluir relativamente bem, pode chegar a valores na ordem de 6,6%. O déficit está minimamente controlado. A dívida pública é que não. A dívida pública, em rácio do PIB, anda ali entre os 118% e 120% do PIB. Lembrar que hoje amortizamos ao FMI 4.700 milhões de euros. A taxa de juros de 4,2% substituímos por outro empréstimo a juros de 1 e qualquer coisa. Portanto, isso já faz descer um bocado. Há aqui um dado que eu gostava de deixar, que é os impostos indiretos, que são aqueles, os impostos indiretos são aqueles que vão buscar ao bolso, é o IRS, é o IRC, portanto, aquilo que tem a ver com o rendimento e com o património. Esses são os diretos. São os diretos. Em 2010 era, por pessoa, 1.283 euros e em 2017, 1.780 euros. Os indiretos, que são os impostos sobre o consumo, foi para onde este governo transferiu a austeridade, e eu concordo com essa política. Se tem que haver austeridade, que se faça através dos impostos indiretos, que não se faça através dos diretos. Subiram de 1.770 euros per capita em 2010 para 2.318 euros per capita em 2017. E, portanto, estamos próximos, como eu digo, da fadiga fiscal.
A nível local, para mim, os grandes desafios ou interrogações que se colocam são exatamente a lei quadra de transferências para os municípios. Se vai para a frente ou não, o que é transferido e qual é o pacote financeiro. Essa vai ser a grande discussão de 2019. Quanto ao espectro político, concordo, Paulo Bento, este ano vai ser um ano particularmente interessante do ponto de vista eleitoral. E vai ser a campanha eleitoral mais interessante desde o 25 de Abril, em que o Bloco e o PC vão ter que explicar porque é que engoliram sapos. Não se pode dizer engolir sapo. Porque é que beijaram sapos. Os homens do pano matam tanto. Os homens, coitados, não Não, querem já pôr corrigi, verbas. porque é que beijaram tantos sapos. Está excepcional. O PS meteu no bolso completamente o PC e o Bloco de Esquerda, e eu acredito que o PS consiga ganhar com maioria absoluta. O PSD, concordo que Paulo Bento vai ter o pior resultado de sempre. Vamos ver no que é que vai dar a Aliança, que eu estou um bocado cético e ainda não sei qual é o discurso da Aliança, se pega, se não pega. Ainda não decidiste o teu voto, estás a ver? Vamos ver, Isto está tudo dependente. vamos ver o que é que vai dar o Os Chega. indecisos. Não, os indecisos. Vamos ver o que é que vai dar o Chega. Se lá chegar, porque ainda não tem as assinaturas. O Chega, Tem outdoor. o Chega, se lá chegar, vai fazer espalhafato e vai ser efetivamente um partido populista. E, portanto, é capaz de comer eleitorado da Aliança. E depois o CDS-PP é uma incógnita. Não temos em Portugal, como disse, um partido de extrema-direita como deve ser. Que vai ser o teu. Epá, mas para ser tinha que correr com os tais, os pacóvios suburbanos do PNR, que são que representam a extrema-direita em Portugal. Mas pronto, vai ser muito interessante se vamos ter em Portugal ou não uma reconfiguração do espectro político, porque ela tem vindo a existir e tem vindo a existir na Europa. Ninguém acreditava que chegasse à Espanha, chegou agora, de repente, à Andaluzia com o Vox, que de um momento para o outro obteve 12 ou 13%, e pode chegar a Portugal. Sérgio, as tuas previsões Pá, eu para depois destas previsões do 2019? António Maia Esteveira, começa um bocadinho complicado, não tenho tantas certezas assim como o Esteveira. Eu não tenho a certeza de nada. Mas Levantei duas ou três levantei notas possibilidades. prévias. Em primeiro lugar, antes de dizer aquilo que eu penso que poderá acontecer, gostaria de referir apenas uma coisa. Eu sempre fui defensor de quem vence as eleições deve governar, quer a nível nacional, quer a nível local. Deve ser criada legislação para isso, porque obviamente vivemos num regime democrático e é mais que legítimo o governo que existe neste momento. Também é difícil de perceber, e concordo perfeitamente com o Paulo Bento, como é que alguns políticos deste país conseguem encabeçar manifestações quando estiveram no orçamento e votaram nele e sabem perfeitamente o que é que... Portanto, não faz muito sentido. Há aqui uma incoerência nessa primeira posição. Isso não faz sentido nenhum para a política. É muita pena que durante estes 3 anos que se teve liderado este governo não se tenha conseguido fazer aquilo que já há décadas se fala, que é um pacto de regime. Se calhar a altura certa, de uma vez tínhamos vários partidos envolvidos, que se pudesse fazer um pacto de regime para os próximos 20 anos para o país. Eu acho que fazia todo o sentido, temos uma política muito definida para a educação, para a saúde, para a justiça, e esse caminho está definido, viesse quem viesse, e obviamente que depois, conforme a cor política, eu poderia ir mais pela esquerda, mais pela direita, mas o caminho seria aquele. É isso que acontece noutros países mais desenvolvidos, e de facto ficamos a perder por isso. Ficamos a perder por isso. Portanto, eu aí estou plenamente de acordo. Dito isto, para estar um pouco mais à vontade aquilo que vou dizer a seguir, estou plenamente convencido que o PS vai ganhar as eleições. Vamos ter um ano muito difícil, é um ano de 2 eleições, que é europeias e legislativas. Vamos ter um ano em que irá haver muitos aproveitamentos, nomeadamente das greves e tudo, para que os partidos se possam europeias é para aquecer, a partir daí, se possam tomar posição a partir dessas manifestações. Vai ser, espero que o governo não ceda em determinadas situações para que não comece a ceder, como disse o Estado há pouco quando falámos dos coletes amarelos, e que se comece a ceder por causa de eleições, porque não faz sentido nenhum, tem que haver uma estrutura, este programa eleitoral é assim que vai seguir, obviamente que adaptado depois às circunstâncias, é aquilo que vai acontecer. Dito isto, julgo que o PS vai ganhar as eleições. O PS vai perder, de facto, estou de acordo com vocês dois, de facto, com a criação da aliança, e o Santana Lopes é uma pessoa carismática, irá levar muitos votos com ele, não só da direita, como também de alguns votos de esquerda e pessoas que gostam de Santana Lopes, e acho que o PSD vai ser o principal prejudicado. Nesse sentido, o principal beneficiado será o PS. Na minha opinião, eu também penso que estruturas como a CDU e como o Bloco de Esquerda irão perder votos. A descentralização vai ser uma realidade, na minha opinião, e aí temos que saudar o trabalho feito pelo Dr. Carlos Miguel nesse aspecto,
um trabalho que tem feito ao longo por este país fora, explicando às autarquias, aos autarcas deste país e a todas as pessoas que querem ouvir o que é que vai acontecer e que envelopes é que estão a ser estruturados e definidos, porque obrigatoriamente tem que haver uma transferência financeira, envelopes financeiros para as autarquias locais, mas penso que vai ser uma realidade e se este processo for todo bem conduzido, eu estou a crer que será, obviamente não será perfeito, mas penso que quem irá ganhar são as populações, porque eu tenho a certeza absoluta que há uma série de equipamentos, nomeadamente escolas e centros de saúde, e são duas problemáticas que o país tem neste momento, que serão melhor geridas quando são geridas por agentes locais, nomeadamente autarquias, do que propriamente da instituição, pelos mais próximos da população, e acho que isso faz todo o sentido. Mas finalizava dizendo precisamente isto. Perdemos uma grande oportunidade de fazer um pacto de regime, um acordo entre grandes estadistas para que o país pudesse finalmente ter políticas a 15 anos, a 20 anos, e que aí sim seria muito mais fácil de a justiça, a saúde, a educação, que são sempre problemáticas, venha quem vier, pudéssemos ter aqui uma política bem definida para o bem de todos nós e acima de tudo para o bem dos nossos filhos. São estas as previsões para 2019. Aproveitamos também para pedir desculpas de alguns problemas que temos tido com o som ao longo da nossa emissão de hoje. Vamos tentar também repor na íntegra o programa amanhã, em diferido, obviamente, para que se possa perceber tudo o que foi dito aqui esta noite. Eu solicitei também aos meus queridos painelores que trouxessem sugestões solidárias para este Natal, mas começo por distribuir as minhas primeiro, porque vocês têm direito a prendas, e então resolvi ser solidário também convosco. Trago um barrete para António Esteveira, da Associação Salvador, e que tem uma verba também que reverte a favor das camadas jovens do Sport Colonial Torrense. Portanto, podem utilizar o barrete se pretenderem durante o programa. É um barrete solidário que está à venda por 2 euros e que contribui para a Associação Salvador, mas também contribui para as camadas jovens do Sport Colonial Torrense. Além disso, trouxe também uma agenda solidária da Cruz Vermelha de Delegação de Torres Vedras, como prenda de Natal para todos vós, que está também à venda na delegação da Cruz Vermelha aqui em Torres Vedras e que tem um custo de 5 euros e que também serve para apoiarmos esta nossa delegação da Cruz Vermelha. Portanto, um bom Natal para todos. São estas minhas prendas solidárias. Muito obrigado. Para os três. Quanto às vossas sugestões solidárias, posso começar agora, é a vez de António Esteveira. Ou melhor, já começaste muitas vezes hoje. Posso Sérgio começar, Galvão para começar hoje. Então, primeiro, obrigado, Sérgio, por estas lembranças. Mas ninguém enfia o barrete. Relativamente. Eu já enfiei o barrete. Eu também Se fosse um colete, provavelmente já tinha vestido. Ok. Eu também trouxe aqui uma lembrança para vocês. A Física lançou agora, este Natal, o jogo do SAN, que é o jogo da ética do desporto, e tem a ver com a formação dos nossos atletas e dar aqui alguns princípios e valores que eles devem absorver e devem, quando são atletas da Física. É um jogo que faz lembrar um antigo jogo da Glória e, de facto, vamos avançando ou recuando no jogo quando vamos tirando umas cartas e vamos lançando uns dados. Eu ia pedir até, inclusive, aqui aos meus amigos para tirarem uma carta vermelha e uma carta azul para perceberem o que é que vocês Eu podiam aproveito avançar para ao mostrar quadro. o jogo do Sano. Sano. Sérgio? Deixa-me só mostrar o jogo do Sano, assim rapidamente. E queres que eu tire uma carta? Uma carta azul e uma vermelha. Vais fazer é uma de- carta positiva e outra negativa. Esteveira, podes ler as Mário duas. Daniel, Mário Daniel. Qual é que a escolha é a Isso é primeira? magia. É o que for, vá. Tenho a azul, que é uma coisa que eu faço. Foste assistir ao jogo do teu clube e assumieste a equipa derrotada. Quando é outra, assumiu. Quando é do meu clube, não. E diz, o que é que diz aí? Eu trouxe 3 casas. Mas agora ganho 3 casas no verão por uma coisa que eu normalmente nunca faço. Escolheste um lanche saudável. Depois do treino de natação. Primeiro, não faço natação. E em segundo, não faço lanches saudáveis. Eu faço a 3 casas. Muito bem. Portanto, o Tribunal da Relação ilibou-me da pena de primeira instância. Nada mal. Bem, eu primeiro queria saudar esta iniciativa que eu acho que é genial. Obrigado. A mim calhou-me, não fizeste o aquecimento antes da competição. Pode acontecer essa. Retrocede 2 casas. Não, aquecimento é coisa que nós temos feito. Explicaste
ao teu amigo que o papel de secar as mãos não vai para o caixote azul da reciclagem. Avança 2 Sim, casas. senhor. Partido ecologista. Partido ecologista, Já muito temos bem. uma componente Uma ecológica componente no aliança. ecológica vermelha. Quer dizer, quem quer ser primeiro? Eu, como gosto mais de avançar primeiro, vou ao Era Vermelha. Cumprimentaste o teu adversário na competição de esgrima, avança 2 casas. Muito bem. Não ajudaste a arrumar o material, ficas uma vez sem jogar. Normalmente eu arrumo todo o material, mas é educativo, sem dúvida. Obviamente vai assim andando até chegar ao fim e haverá um vencedor, mas penso que o menos importante é isso, é a mensagem que se passa para os jovens em termos de ética no desporto, e acho que é um jogo muito interessante para jogarmos em família. Ia dar este jogo aqui aos meus colegas, mas depois fui ver a lista de sócios estamos a chegar aos 11 mil sócios da Física e não vi o nome do Paulo Bento nem do António Esteveira. Portanto, a prenda que eu trago é uma ficha para se inscreverem como sócios da Física. Muito bem. O nome é António Esteveira, aqui para o meu amigo Paulo Bento. Sabes que eu Espero que no próximo Eu fui ano, sócio uma das da minhas Física previsões para 2019, 29 anos. é que o Paulo Bento e o António Esteveira sejam sócios da Física no Eu próximo fui ano. sócio da Física e É a proposta solidária agora. Mas não, és tu que vais pagar as cotas dele? Não. É uma prenda. A minha proposta, tu és sócio da Física, portanto Exatamente. vais ter direito a um jogo do Luciano. Muito obrigado. A minha, portanto, em relação à sugestão solidária, obviamente, como disse o Sérgio e bem, já falou aqui na Cruz Vermelha, na Associação Salvador. Eu lembro, este ano, fizemos algo na empresa onde eu tenho o privilégio de trabalhar, uma ação junto à PSI que nos orgulhou imenso, e foi ver toda aquela gente com uma alegria e com umas lágrimas nos olhos por tudo aquilo que fizemos. Acho que dá um prazer enorme podermos contribuir para o bem-estar dos outros. A minha sugestão vai também com uma causa que tem a ver com o CAT Renascer aqui de Torres Vedras. Sei que o Jumbo está a vender o Castor Júlio, que é um bonequinho muito interessante para as crianças. O preço acho que é simbólico de 4,5€, 1,5€ reverte a favor do CAT Renascer de Torres Vedras. E de facto por aí também acho que podemos contribuir e acho que não nos custa nada. Quando às vezes perguntamos o que é que podemos fazer, são estas pequenas coisas que podemos fazer e que ajuda muita gente. Paulo, tua sugestão solidária para este Natal? A minha sugestão solidária, vou aproveitar para recomendar também o jogo do Sano. Acho que porque a solidariedade tem muito a ver com a educação. E este jogo é um jogo fundamentalmente educativo, não só para jovens, mas para menos jovens, para rapazes da minha idade, para toda a família. E já vou voltar aqui a esta recomendação. Já. A outra recomendação tem a ver também com a prenda que o Sérgio nos deu e ao qual eu fazia o apelo àqueles que, por vezes, querem só dar uma lembrança, uma recordação a alguém amigo, que ajudem a Delegação da Cruz Vermelha de Torres Vedras, que tem feito um trabalho notável na sua área de ação e às vezes até extravasam aquilo que é a verdadeira área de ação da Cruz Vermelha em projetos solidários, gente boa da nossa terra, que dá de si sem pensar em si, que se empenha nas coisas que faz e, portanto, ao comprarmos esta agenda, para além de ser útil, estamos a ajudar aqueles que muito nos ajudam, muitas das vezes sem visibilidade, mas contribuem para a nossa qualidade e para o nosso bem-estar. A outra sugestão é sugerir que façam aquilo que eu vou procurar fazer esta semana. Não tem sido fácil, acho que o devia ter feito. Lá na minha casa há quem seja sócio, mas eu acho que todos temos a obrigação de ser sócios dos nossos bombeiros. Numa altura em que anda para aí um clima hostil de umas intervenções infelizes do Sr. Ministro e também da Liga de Bombeiros, do Presidente da Liga de Bombeiros, os verdadeiros, aqueles que contam para nós, os bombeiros voluntários, esses é que têm que ser preservados muito mais que o Sr. Ministro, que disse um conjunto de disparates, o Sr. Presidente da Liga de Bombeiros, que não sei se representa verdadeiramente os interesses dos bombeiros voluntários. Agora, os bombeiros voluntários, nomeadamente os da nossa terra, que são os melhores do mundo, merecem da nossa parte uma palavra de carinho, uma palavra de consideração, mas mais do que isso. Eu vou procurar nos próximos dias fazer também aquilo que o Sérgio me trouxe hoje aqui. Vou procurar inscrever-me como sócio dos bombeiros, porque todos os contributos que nós dermos serão foco para o muito que fazem. O apelo que faço é que alguns possam, ou muitos possam seguir o meu exemplo e se façam também sócios dos bombeiros, porque tendo a apoiar os bombeiros, também estamos a apoiar-nos a nós próprios. Só queria terminar lembrando uma coisa. Hoje faz 70 anos da aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eu acho que se calhar está na altura
das Nações Unidas fazerem a aprovação da Declaração Universal dos Deveres do Homem, dos deveres que temos para connosco próprio, para com os nossos amigos, para com a nossa família, para com a comunidade que estamos inseridos. Hoje em dia parece e querem-nos fazer crer que só temos direitos, nós também temos deveres para connosco e para com os outros. Esta prenda que vocês podem comprar ajudando a física, estão a ajudar-se a vocês próprios, porque aqui também fala em regras de comportamento, que é o dever de nos relacionarmos com aqueles que connosco gravitam neste mundo e que tem que ser, obviamente, um mundo de direitos, mas também um mundo de deveres. E umas boas festas para todos vós e, sobretudo, aquilo que eu desejo a todos aqueles que gostam é que tenham muita saúde. António, Depois ter tempo para uma nota final. Sim, vamos. podemos ter tempo para a Até nota para a- final para a sugestão. e a sugestão da semana, sim. Posso fazer já tudo? Tudo Já, seguido, está Paulo, pronto. tudo seguido. Eu queria concordar com os amigos deram, do ponto de vista da solidariedade. Eu gostava de lembrar que a solidariedade não se esgota no Natal. Embora o Natal seja a quadra mais propícia à solidariedade, esta não se deve esgotar no Natal, porque quem precisa, quem tem Durante carências, todo o ano. quem vive em pobreza severa, precisa durante todo o ano. E, portanto, destacaria, se me permitem, uma coisa da qual eu estou próximo, que é a Comissão Social Interfreguesias do Litoral, que tem a chancela também dos polos da vereadora no Belém, e que é constituída pelos centros sociais e juntas de freguesia, Atos Cunhados, Silveira, São Pedro da Cadeira, Atos Cunhados, Maceira, Silveira, São Pedro da Cadeira e Ponte Rol, que faz um trabalho extremamente meritório no sentido de identificar famílias carenciadas e pôr em marcha processos que podem implicar voluntariado, desde o ir dar serventia a uma casa que é preciso fazer uma reparação rápida, recolher roupas, recolher comida, que é uma espécie de refood à torriense, e, portanto, esta comissão é uma comissão que existe, que está ao nosso lado, é do nosso Conselho. Eu estou relativamente próximo por estar no Estrenado de Penafirme e o Estrenado de Penafirme de estar muito envolvido nisto, mas não é preciso ser só com donativos, também se pode ser com géneros, com bens alimentares, com um fogão que a gente tem que já não serve, mas pode servir a outra pessoa, roupas, cobertores, o que for. E, portanto, isto é uma experiência interessante, que já vai com uns anos. Estão a restar roupas? Sim, e gostava de... E onde é que se pode entregar? Podes entregar no Estrenado de Penafirme ou em qualquer uma destas juntas de freguesia. Depois, gostaria de dizer, como nota final, notas finais ainda, sugestões finais. Sugiro, para não ser muito natalício, o livro que o nosso amigo Carlos Miguel pôs cá fora na quarta-feira sobre as fotografias do Carnaval, sobre o Carnaval de Torres. O Carlos Miguel deve ser indivíduo com mais fotografias do Carnaval de Torres em carteira, e finalmente resolveu pelas malas do livro, o que é mais um documento que fica para a posteridade sobre o nosso Carnaval. Os parabéns ao Carlos Miguel e também ao Antero Valério, que colaborou na parte gráfica. Gostava, como nota final, de deixar aqui uma questão que surgiu há dias de uma organização que se chama PETA, People for the Ethnical Treatment of Animals, ou seja, é uma organização da qual parte, ou pelo menos aderiu o PAN, e que propõe que se alterem os provérbios, como se isso fosse uma coisa... Já fizeste esse exercício? Já fiz esse exercício. E Um ou dois? propostas que o PAN não desmentiu até agora, isto saiu no Expresso desta semana. Em vez de pegar o torno pelos cornos, deve-se pegar uma flor pelos espinhos. Em vez de atirei o pau ao gato, mas o gato não morreu, atirei comida ao gato, mas o gato não comeu. Não explica o que é que faz a dona Chica a seguir. Matar 2 coelhos com uma cajadada, pregar 2 pregos com uma martelada. E mais vale um pássaro na mão que 2 a voar, mais vale 2 pássaros a voar que 1 na mão. Não sei que mais alterações vão propor, mas sinceramente espero que continue a ser possível afogar o ganso, senão o Gabriel, o pensador, vai ter que alterar a letra da canção. Exatamente. Um bom Natal para todos. Igualmente. Notas finais, Sérgio. Sérgio, eu gostava de dar aqui uma sugestão, como o faço sempre, que tem a ver com a passagem de ano. Vamos celebrar a passagem por todo o nosso concelho, mas há aqui uma referência e começa a ser já um local onde todos gostam de ir, que é Santa Cruz.
e de facto tem-se feito lá excelentes passagens de ano. E aqui a ideia será convidar os meus amigos, mesmo que o passem em casa, que depois se desloquem da Santa Cruz, ver o fogo de artifício à meia-noite, de facto é um excelente espetáculo. E depois há a animação em Santa Cruz, e de facto tem sido, e cada vez mais junto ao mar, e junto ao mar. Acho que vale a pena. E depois, obviamente, bem, desejar a todos um Natal tranquilo e um próspero ano novo, sendo que deveríamos todos nós sermos mais solidários, dar um pouco do nosso tempo a outras pessoas que mais necessitam. Acho que era um ponto importante para 2019. Sermos também na procura daquilo que nos faz mais felizes. Acho que também às vezes perdemos pouco tempo nas coisas mais simples da vida, e são essas de facto a verdadeira essência da vida, e obviamente sermos mais íntimos, cada vez mais verdadeiros, porque se todos nós somos mais verdadeiros, penso que o mundo ficará bem melhor e o bom senso irá sempre imperar. E aí é lógico que não tenho a intenção de mudar o mundo, mas devagarinho, com pequenos gestos e com pequenas atitudes, acho que podemos lá chegar, ou pelo menos ficar bem melhores do que estávamos passou este ano, por exemplo. Paulo, tens sugestões para o que resta deste ano? Que procurem passar o melhor possível junto das suas famílias esta quadra natalícia, de preferência que não sejam prejudicados por nenhuma greve, não é? E fundamentalmente aquilo que eu disse há pouco, aquilo que eu desejo sempre a todos é o bem mais, e portanto o que vos desejo é que tenham muita saúde, aqueles que infelizmente estão com pouca saúde que possam ter melhorias significativas, porque o resto, cada um de nós, saberá ou deverá ter condições de fazer. O importante mesmo é que tenhamos saúde, e é isso que vos desejo a todos, e que entrem o ano 2019. 2019. Era para ver se estavas atento. Era. Porque acabou ligeiramente atrasado, porque eras tu o maquinista deste comboio. Oh, Paulo, era precisamente isso que eu ia dizer, ou seja, que o Chuleira consiga concretizar o seu sonho. O sonho. Agora para terminar, Mas não vai haver depois TV, de dizer sinceramente aquilo que desejo a todos, obviamente que no particular, era importante que a CP pelo menos proporcionasse este momento de publicidade ao Estubeira, que ele pudesse conduzir um comboio, nem que seja parado. Vamos tentar fazer isso. Vou só pedir-vos para colocarem o Barreto, para terminarmos o nosso programa de hoje, para contribuirmos para a Associação Salvador e também para a Cruz Vermelha de Torres Vedras. Já agora mostramos o jogo do Santo. São as nossas sugestões de prendas solidárias. Só vamos precisar de uma fotografia para depois publicarmos. Joana, Timóteo, faz-nos este favor. Espetáculo bonito com um chapéu na cabeça. A agenda da Cruz Vermelha, Paulo Bento também, só favor. Sim. Para ficarmos com as lembranças que levamos para este Natal. Faça o favor de serem felizes, um feliz e santo Natal com muita saúde para toda a família. Tchau, boa noite. Até para o ano.